bem-vindos, bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca. Eu sou a Gabriela Agostini e eu tô aqui na Expo Center Norte, direto do Universo TOTS 2024, onde milhares de pessoas estão passando aqui nesses 2 dias para conferir essa que é uma das maiores conferências de negócios e tecnologia. Tá tudo bem animado, não perde. E a gente está aqui gravando nos bastidores algumas das pessoas que passam pelo palco principal. E deixando tudo registrado em podcast.tots.com. Então vai lá conferir que tem muita coisa bacana. E agora eu tenho a honra de receber aqui o Rick Chester, que é um cidadão do mundo, começou como vendedor na praia, autor de best-sellers, de 3 livros que são bem inspiradores e vem engajando muita gente na internet, são mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, e onde ele vem também desenvolvendo programas de mentoria educacional, desenvolvimento emocional, uma série de coisas bacanas. Eu estou bem animada. Então, muito bem-vindo, Rick. Que bom ter você aqui. Pô, obrigado. Pra gente transformar a realidade da gente, saber que essa transformação pode mudar a vida de outras pessoas é gratificante. Então, essa é a missão hoje aqui, essa é a missão de ser humano na Terra, e trocar essa ideia e deixar registrado para que outras pessoas se inspirem nisso via podcast. É outra etapa bem importante, então o prazer é meu da mesma maneira. E aí, conta pra gente, o que é esse processo aí das mentorias? O que você tem trabalhado? O que você acha que são as habilidades-chave hoje aí de se desenvolver? Bom, a chave é querer de verdade, né? Muita gente que fala em transformação, ele espera que vai apertar um botão e a vida vai mudar. E não é assim que a vida funciona, né? Então, o querer de verdade é o que faz com que você melhore todos os dias, que você de hoje seja maior do que você de ontem, menor do que você precisa estar amanhã. Então, esse é o ponto básico. Quando as pessoas querem de verdade, aí elas precisam saber para que direção elas querem caminhar. Porque não adianta buscar uma mentoria qualquer, sendo que a direção que você quer caminhar talvez não se encontre ali naquele tipo de mentoria. Então, a partir do momento que o ser humano sabe para onde ele quer ir, ele começa a buscar coisas semelhantes que te direcionam no caminho por onde ele está buscando caminhar. No meu caso, normalmente a galera sempre olha para uma história igual a minha, o cara que com 40 anos vinha de água na praia e que com 46 anos palestrou em todos os continentes do mundo. Estou dando um exemplo aqui. A galera fala, cara, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Então, o caminho que ele trilhou me serve como base. E aí a minha mentoria sempre vai ser baseada no caminho que eu trilhei, nas experiências que eu tive, positivas e negativas, inclusive, no que eu tive que fazer para alcançar o resultado que eu tenho. E as pessoas, quando você descobre o público-alvo para isso, porque alavancar tem a ver com desenvolver uma solução, ter uma solução a ser ofertada, descobrir para quem é essa solução, descobrir onde esse quem está, descobrir como que você faz para se relacionar com esse quem e ter um diferencial dentre todas as outras pessoas que oferecem essa mesma solução que você pensa oferecer para esse mesmo quem. E aí foi o que eu fiz, transformei a minha própria caminhada e descobri um público-alvo que tem interesse nisso e dialogo com essa galera, entendeu? Então... Falando assim parece simples, né? Parece simples porque eu já fiz, né? Mas nunca vai ser simples. Alcançar extraordinário nunca vai ser simples. Buscar resultado, ter conotação, ser reconhecido nunca vai ser simples. E por isso tão poucas pessoas conseguem, porque a maioria das pessoas estão buscando coisas simples, coisa para ontem, resultado fácil, uma maneira de que eu saio do caos da miséria e me transformo no milionário. O primeiro milhão, o segundo milhão, não vai ser simples. E por não ser simples, muita gente vai ficando pelo caminho, porque quanto mais você sobe o nível daquilo que você quer, maior a dificuldade de alcançar aquilo. E para uma galera que não quer dificuldade, vai ficando pelo caminho, vai ficando pelo caminho, vai ficando pelo caminho, e aí fica aquela sensação, é só 1 milhão, porque o rico é exceção. Não existe exceção. O que existe são pessoas que, de fato, escolheram alcançar o extraordinário e pagaram um preço muito árduo para chegar nesse lugar. E aí eu me coloco dentre essas pessoas. Para mim não foi fácil. Então, as pessoas que querem alcançar algo fora da curva, a primeira coisa que tem que entender é, não vai ser fácil. Se quiser facilidade, você não vai estar num resultado extraordinário. Essa é a primeira visão que a galera tem que entender. E o que foi, a que você atribui aí o seu ponto de virada? Olhando para a sua história, qual foi o momento ali que você decidiu perseguir esse extraordinário? O que foi exatamente esse seu processo? Cara, eu nunca quis extraordinário, não. Eu só fui um cara criado com pouquíssimos recursos, uma criança criada com pouquíssimos recursos, que até 7 anos de idade não conhecia carne. E aí, o primeiro dia que eu fui à escola e que eu vi alguém falando sobre carne, eu perguntei o que era aquilo, me falaram que não era para mim. E aí, quando falaram que não era para mim, eu falei, como assim não é para mim? Eu vou querer comer esse negócio aí. E aí, consegui plantar uma horta, colher, cultivar, chegar no meu primeiro dinheiro e comprar carne. A primeira carne que eu comi foi pé de frango. E o dia que eu fui comprar esse pé de frango, eu descobri uma carne chamada picanha. E o açougueiro falou que não era para mim.
E aí eu aprendi que qualquer coisa que falarem que não é para mim, eu vou lutar, porque eu nasci para fazer tudo aquilo que um dia disseram que seria impossível. E aí comecei a lutar pela picanha. Eu só queria isso. Só que eu fiz isso com muita seriedade, né? E eu passei 4 décadas para chegar nessa carne. Só que quando eu cheguei nessa carne, eu estava muito pronto para chegar em várias outras coisas. E foi assim que eu alcancei meu extraordinário. Então, a minha virada de chave não foi quando eu surgi aos olhos da grande multidão. Foi quando eu escolhi falar, é sim para mim aquilo que vocês estão falando que não é para mim, quando eu tinha 7 anos de idade. E aí fui me preparar para ter essas coisas, para conseguir essas coisas, para comer do suor do meu rosto. E foi uma vida toda, né? Então, eu passei 4 décadas no anonimato me preparando para hoje viver isso que a galera considera extraordinário. Sucesso são níveis, né? Então, para uns hoje, sucesso pode ter um milhão na conta. Para mim, sucesso foi comer carne aos 7 anos de idade, uma coisa que eu não tinha comido até ali. E depois perseguir essa outra carne e conseguir comer essa outra carne aos 40. Só que aprender durante esses 33 anos de anonimato coisas que hoje me mantêm de pé em outros tantos espaços. Então, é uma vida inteira para chegar nesse lugar. Não tem a ver com o que eu fiz a partir do momento que eu vendi água na praia. É muito comum a galera falar que vamos contar a história do Rick que começou vendendo água na praia. Não, eu comecei aos 7 anos de idade. Vender água na praia, sei lá, foi mais de 200, 300... Fiz mais de 200, 300 coisas facilmente antes de vender água na praia. Eu surgi aos olhos da grande multidão quando eu vendi água na praia, mas comecei aos 7. Então, você aperta um botão e cai um cara pronto em algum espaço. Então, há de se olhar para essa história e falar, cara, tem alguma coisa que esse cara fez na trajetória dele que eu não fiz. Uma delas foi suportar 33 anos sem pensar em desistir. Então, não tem a ver com água, não tem a ver com vender água na praia. Tem a ver com uma vida dedicando a alcançar aquilo que você de verdade quer. Isso foi o que eu fiz. E aí a mentoria, o processo que você vem engajando e estimulando as pessoas tem a ver com desenvolver esse senso de perseguir um objetivo e de resiliência. Tem a ver com entender os passos, né? Porque, primeiro, nós somos filhos de um país chamado Brasil, um país imediatista pra caramba. Então, todo mundo quer chegar ontem. Todo mundo quer chegar ontem. Nós não temos nenhum planejamento de um ano para alcançar, não. A galera quer começar hoje e amanhã ser reconhecido por fazer aquilo, viver daquilo, e não funciona assim. Mesmo nas pessoas que têm um berço de ouro, talvez não funcione assim. Porque dificuldade é diferente de pessoa para pessoa. Então não quer dizer que, sei lá, eu passei fome, foi a minha dificuldade. Mas um filho de um bilionário, ele tem um sofrimento absurdo, porque parece que ele tem culpa de ser filho de um bilionário. E não deixa de ser uma dificuldade para ele. Então dificuldades é diferente de pessoa para pessoa. O que eu fiz foi enfrentar as minhas dificuldades e principalmente suportar o processo de 33 anos de anonimato. Então essa mentoria ela sempre vai estar no sentido de, primeira coisa que você tem que ter é um porquê muito forte para você chegar em algum lugar, não tem a ver com dinheiro, dinheiro é meio e a galera hoje quer ter milhão, então peraí, você quer ter milhão para... Não, eu quero ter milhão para eu dar uma vida melhor para meus filhos. Então o que você quer ter não é milhão, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Para dar essa vida eu preciso desse milhão. A galera não sabe disso, então a galera quer ter 1 milhão primeiro. E por isso é muito comum muita gente ganhar dinheiro e perder na mesma velocidade que ganhou. Porque se você pegar todo o dinheiro da humanidade e distribuir em partes iguais para todas as pessoas do universo, rapidamente o dinheiro volta para as mesmas mãos, que não tem a ver com quem tem milhão. Tem a ver com a maneira que você lida com o dinheiro a partir do momento que o dinheiro passa pelas suas mãos. É mais ou menos esse jogo. Então é explicar para essa galera que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com porquê, tem a ver com perseguir, com mudar de estratégia quantas vezes necessário for durante uma vida inteira para alcançar a condição para chegar nesse porquê. Tem a ver com entender que o dinheiro é meio, tem a ver com suportar o processo, tem a ver com ser resiliente, tem a ver com ter fé, tem a ver com ser grato e não satisfeito. Eu era grato por ter saúde, mas eu não era satisfeito, porque eu tenho saúde, o garoto do meu lado tem saúde. Ele come carne, eu não como carne, então eu sou grato, nós dois temos saúde. Mas eu não sou satisfeito por não comer carne. Então eu sou grato, não sou satisfeito, e por não ser satisfeito eu construo a condição de comer carne, que é para alcançar esse garoto. E aí depois eu descubro que eu preciso estabelecer outra meta para chegar naquela meta. E as minhas metas eram muito pequenas. Pequenas assim, aos olhos da grande multidão, mas que para mim era muito relevante. Ter um quichute, ter uma camisa nova, comprar minha própria roupa, essas coisas simples que eu não tinha condição. Então, depois de comer carne, eu quis ter um quichute, depois de comprar o quichute, eu quis ter minha própria roupa, e aí eu fui estabelecendo as minhas metas e descobri que para alcançar o extraordinário você tem que ter uma meta, disposição para alcançar essa meta, e depois que você alcança, você desenvolve outra meta, disposição para alcançar essa meta, planejamento para alcançar essa meta, segue o planejamento, desenvolve outra meta, e aí você vai desenvolvendo meta. E aí foi assim que eu fui, a minha mentoria sempre nesse sentido, de dizer para as pessoas, olha, não é fácil chegar, se você achar que é fácil, nós não temos ideia nenhuma para trocar, porque eu não falo sobre facilidade, a minha vida não foi fácil, só que tem como chegar. Que é mentiroso quem fala que é fácil, mas é um sabotador de sonho quem fala que é impossível. Quem chama a história do Rick de sorte. Ah, mas o Rick conseguiu porque ele deu sorte. Sorte é o nome que o preguiçoso criou para tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez a coisa acontecer. Típico de um povo chamado Brasil, né?
de um povo criado num lugar chamado Brasil, que é de não lutar para alcançar e criticar quem alcançou, mesmo que quem alcançou tenha feito isso com muita verdade, com muita honestidade, com muita seriedade, como foi o meu caso. Ainda assim, você vai achar pessoas que vão torcer o nariz, porque a chegada de mais um incomoda quem já está. E aí é natural, você tem que estar preparado emocionalmente, mentalmente, para lidar com esse incômodo dessas pessoas. Só que é possível chegar lá. E a maioria dos nossos não trabalha com esse é possível. A galera prefere falar, não, é muito difícil, eu não vou tentar não, eu vou procurar uma coisa mais fácil. E uma coisa mais fácil é uma coisa mediana. E se o seu esforço é mediano, o seu resultado também é mediano. Ele é longe de extraordinário. Então a mentoria é sempre nesse sentido. Aprender sobre vendas, buscar conhecimento, ser resiliente, ter muita fé, ter muito foco, ter muita determinação, saber onde você quer chegar, desenvolver planejamento para chegar nesse lugar, ser fiel a esse planejamento, não ter medo de quebrar, não ter medo de assumir risco. Essas coisas. É nesse sentido a gente descobre público que quer esse nível de ousadia, que é alcançar extraordinário é ousadia. Não é para qualquer um. Mas você descobre uma galera que de fato quer. E aí você vai dialogar com essa galera. A mentoria sempre é nesse sentido. E esse processo das redes sociais aí, que você tem esse sucesso extraordinário também, você pensar 3 milhões de seguidores, pô, é muita coisa, não é para qualquer um, tem gente que todo o aparato, estrutura, dinheiro, que tenta e não chega nisso, você ter conseguido isso, a que você atribui, como é que você faz esse processo de manter essa comunidade engajada, assim, como é isso para você? Bom, primeiro, são, salvo engano, 11 milhões de pessoas que vão unindo todas as minhas redes. É muita gente. Só que é muita responsabilidade. Eu prefiro me apegar à responsabilidade. O que quem quer alcançar esses números precisa entender é que você não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém. Então, tem muito Ctrl-C, Ctrl-V de alguém e por isso a galera não consegue chegar. A galera não busca saber a que veio, no que você é bom, não estuda a si mesmo. A galera vê o Rick voar e acha que fazendo o que o Rick fez, ele também vai voar. Não, se o Rick fala de isopor, de água, de vender na rua, eu também vou falar disso. Só que isso é o Rick, não é você. Ah, se o Flávio fala disso, eu vou falar, não, que aquilo é o Flávio. Se o Negro fala disso, eu vou falar disso, não, aquilo é o Negro. Você precisa descobrir, tem alguma coisa em você que só você tem. Que eu acredito muito, sou uma pessoa de muita fé, e acredito que cada um de nós tem uma habilidade que, se identificada e desenvolvida, pode te levar para esse extraordinário. É difícil identificar uma habilidade quando você prefere ser Ctrl-C, Ctrl-V de alguém. Quando você prefere olhar e fazer igual. Você não vai alcançar. Então não há alguma coisa de especial no Rick, a não ser ele ter identificado no que ele é bom, se propõe a lapidar isso o tempo todo e fazer isso da maneira mais genuína possível. Eu sou um cara muito simples. A galera costuma dizer que eu tenho facilidade de simplificar conceitos. É porque eu acredito muito que o meu mais alto nível de sofisticação esteja justamente na minha simplicidade. E falta muito isso. Hoje, por qualquer... Sei lá, tem alguns que conseguem 50 mil seguidores, já sobe num salto como se fosse a última bolacha do pacote. E esse mundo não gira, capota, né? Eu costumo dizer que o mundo não gira, capota. Então, quanto mais eu cresço, mais eu me apego à responsabilidade para ocupar esse lugar, mais eu me apego em uma busca em quem sou eu, quais são minhas habilidades, mais eu me apego ao meu público-alvo para saber de fato o que essa galera precisa, o que essa galera busca, e mais eu volto para a sala de aula para continuar um processo de preparação para que o Rick de hoje seja de fato diferente do que o Rick de ontem. Porque a rede social é um espaço muito concorrido. Diariamente são criadas milhares, talvez milhões de contas nas redes que eu estou, e de pessoas que vão oferecer conteúdo semelhante aos meus, e eu preciso buscar um diferencial para não me tornar mais do mesmo. Nem mais do mesmo com relação ao outro, nem mais do mesmo com relação ao Rick de ontem. E é assim que eu me mantenho de pé, sendo muito verdadeiro, genuíno, estudando a mim mesmo, estudando meu público-alvo, e jamais me achando a última Coca-Cola do deserto. E como é que foi esse processo de você descobrir? Porque você disse uma coisa que eu acho muito bonita, que ontem também passou por aqui uma frase parecida, e acho que talvez a gente comece a entender esse espírito do tempo, né? Dessa autenticidade, desse valor único do que te diferencia de todo mundo. Mas como foi para você descobrir isso? Porque quando a gente ouve assim, parece simples, mas acho que todo mundo tem uma certa dificuldade em olhar e falar, tá, então de fato no que eu sou bom, no que me diferencia do outro, sabe? Você tem algum dica, conselho, estímulo para quem está nessa busca de entender mesmo, né, o seu diferencial? O conselho é evitar ser Ctrl-C de alguém, porque a maioria, infelizmente, não está nessa busca. Nós conhecemos, se você perguntar, sei lá, para 60% da nossa gente, ninguém ouviu alguém virar para ele e falar assim, cara, você precisa descobrir a que veio aqui, você precisa descobrir que você é bom pra caramba e lapidar isso o resto da vida. É mais fácil espelhar em alguma coisa que já existe do que descobrir no que você é bom. E é por isso que a galera não consegue chegar. Pode até dar certo. Pode ser que você consiga fazer coisas semelhantes aos que o Rick fez e alcançar resultados semelhantes aos que o Rick alcançou. Estou falando, sei lá, pegar a mesma linha de conteúdo que eu faço,
frequentar os mesmos lugares que eu fui. Pode dar certo? Pode, mas nem sempre isso é um 2 mais 2 são 4. No extraordinário, 2 mais 2 quase nunca são 4. Agora, a partir do momento que você descobre a que veio e entra no processo de estudar isso e começa a, por exemplo, no que se refere a ofertar um conteúdo na rede social, e começa a falar baseado no estudo que você fez de si próprio, aos poucos, mas bem aos poucos mesmo, começa a vir uma galera que identifica com aquilo. A galera não está buscando mais quem tem 1 milhão de seguidores, porque hoje em dia eu conheço pessoas que têm milhões de seguidores que compraram. Você resolve isso com cartão de crédito ou pagando num Pix, ter 2 milhões de seguidores. Difícil tem a galera que tem isso de verdade. Então, se você entender que se você tem 10 seguidores e descobrir ao que você veio, descobrindo que você é bom e descobrir que 3 daqueles 10 seguidores estão buscando exatamente aquilo, você cuida desses 3. E cuidando desses 3, esses 3 podem trazer mais 1, mais 2, talvez mais 3, talvez mais 10, e aí você cuida desses 3 que vieram, mais 10 que vieram, mais 2 que vieram. Agora, se você esperar você ter 3 milhões de seguidores para você começar, vai ser mais fácil olhar para o Rick, fazer o que o Rick fez, olhar para o Flávio, fazer o que o Flávio fez. Quando eu postei o que a galera chama de o lendário vídeo da água, eu tinha 800 seguidores. E eu não era um produtor de conteúdo. Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha um corre para fazer. Minha vida era vender. Desde 7 anos de idade, minha vida é vender. Eu só postei aquele vídeo porque teve um ato de tentativa de preconceito na areia da praia, quando eu fui falar com determinada pessoa lá que o Brasil não estava em crise, e ela falou, quem é você para falar de crise? Você vende água na praia, irmão. Você é a terceira pessoa depois do ninguém. Aí eu pensei, pô, mas será que esse cara tem noção do que eu já enfrentei nessa vida? Será que ele tem ideia da quantidade que eu já li? Do que eu já andei nessa caminhada, do qual eu tive que ser correto, honesto, para ocupar esse lugar. Esse cara não conhece essa luta. E eu vou mostrar para ele que eu posso falar sim. Eu fui para casa e gravei um vídeo falando de vender água, que era o que eu fazia. Ou seja, eu não gravei um vídeo parecendo com um vídeo que fulano, que Beltrano, que Ciclano, que eram renomados fazia. Eu gravei um vídeo falando de um produto que eu vendia e dando possibilidades básicas de entendimento simples de que vendendo isso você poderia mudar a sua realidade. Não estou falando mudar a sua realidade para alcançar 1 milhão, não. Estou falando de você hoje não ter comida em casa, mas ter coragem, por exemplo, de vender essa taça que vale R$20 e pegar esses R$20 e comprar uma mala de água e um meio saco de gelo e parar num semáforo. Estou falando disso. E depois, no final do dia, você pegar esses R$20 e ter feito R$100 com ele. E depois cuidar desses R$100 e tentar fazer R$120, R$200 com esses 100. Eu não estava falando de milhão, bilhão, trilhão. E apareceu uma galera e falou, cara, é isso. O cara passou um negócio muito simples que qualquer pessoa em sã consciência e com saúde plena consegue fazer. E não tendo coragem para fazer isso, aí é verdade o que ele falou no final do vídeo. Se vender água não é para você, então a crise não está no país, está em você. Simples assim. E a galera começou a caminhar nessa direção e começaram a me acompanhar. Então eu saí de um cara que gravou um vídeo às 20 horas de um dia e tinha 800 seguidores e amanheceu com 8 mil pessoas nessa página. Pessoas que de maneira espontânea foram para ali. Não marquei ninguém, você pode ir no post que está lá feito até hoje, não fiz uma marcação com nenhuma pessoa, só gravei o vídeo e postei. E aí tinha uma galera que precisava daquilo. E aí quando eu vi que essa galera chegou, aí já cabia a mim cuidar dessa galera. Eu falei, por que essa galera veio? Deixa eu estudar essa galera e deixa eu ver o que essa galera tá buscando. E aí eu descobri que as dores que eu resolvi em mim, aquela galera ainda não tinha resolvido nela. E aí eu descobri que resolver dor pode te levar ao extraordinário. E aí eu comecei a falar com essa galera das dores que eu enfrentei, de como eu enfrentei e como eu não me permiti ser paralisado por essas dores, porque é difícil pra caramba. Eu nasci entre o fuzil, a prostituição, o esgoto a céu aberto, estudando no pior. A escola que eu estudava estava escrito no teto, não atire, escola, que bala para todo lado. Eu cresci nesse cenário, eu nunca comi, nunca fumei, nunca trafiquei, nunca fui preso, nunca fui envolvido em nenhum processo, nunca meu pai me buscou em uma penitenciária, nunca dormi fora de casa, nunca desrespeitei pai e mãe, tentei trilhar um caminho mais correto possível num ambiente caótico que foi o que eu criei, onde eu fui criado. E eu não sabia que suportar tudo que eu suportei até aquele dia daquele vídeo pudesse me conduzir a tanto. E aí eu descobri que aquela galera estava naquele lugar e não tinha conseguido resolver aquelas dores. E aí eu comecei a falar dessas dores. Só que aí eu vi que a dor do cara da comunidade é a mesma dor do cara que tem bilhão. Só muda o lugar que o cara mora, o CEP, o time que tosse, o tipo de roupa que usa. É a mesma dor. Que dor é diferente de pessoa para pessoa. A causa da dor é diferente de pessoa para pessoa, mas tem pessoa que tá, sei lá, para o trauma de alguns é não poder andar num carro que não seja blindado, não poder sentar numa praça e ler um jornal, não poder chegar com o filho na praia e curtir sem ter 50 segurança em volta. Isso leva o cara para depressão. E aí eu descobri que essas dores eram semelhantes. E aí quando eu vi na minha página, tinha desde o cara que estava buscando como fazer para comprar o seu primeiro pet de água e tinha bilionário na minha página. Aí eu percebi que a mensagem alcançava muito mais pessoas do que eu imaginei.
E aí eu tive que melhorar muito mais a pessoa que eu sou para lidar com a página que tem desde um desempregado a um bilionário. E aí me propus a fazer isso com maestria, com muito pé no chão, com muita humildade, com maestria, para que hoje eu pudesse viver disso. Então hoje na minha mentoria vai ter lá CEO de grande empresa e o cara que está buscando como é que eu faço para ter coragem de vender meu celular e comprar de água para tentar fazer esse dinheiro multiplicar na minha mão. Então foram os caminhos que eu trilhei, foi as coisas que eu fui trilhando para mostrar para a galera que você pode até olhar para um lugar chamado comunidade e falar, cara, não entro aí de maneira alguma. Você pode até passar lá com o vidro do seu carro blindado fechado, mas não desacredita que lá dentro tem um Rick Chester, não, que foi desse lugar que eu saí. Porque ali dentro tem muito mais pessoas honestas do que pessoas que você acredita que estão aí à margem da sociedade, que não agregam valor em nada. E aí isso foi um susto para muita gente. Porque assim, como que esse cara ficou 4 décadas no anonimato com esse tipo de mentalidade? E aí é onde entra aquela parada de suportar o processo. Não é no meu tempo, não é no seu. Existe um tempo que, pelo menos para mim, na minha fé, é tempo de Deus e é Ele que sabe a hora e o porquê que você vai chegar naquela hora. E eu acredito que na minha caminhada Ele me lapidou durante o anonimato de maneira muito tensa, muito pesada, em cenários totalmente caóticos, totalmente adversos, porque quando eu chegasse eu não podia mais sair. E eu ia ajudar esse cara a levantar milhões de outros que olhar para minha caminhada e falar, é possível sim. É difícil pra caramba, mas é possível sempre que o Rick chegou lá e ele nos representa, porque ele vem dos lugares que a gente vem, ele foi criado com o pouco que a gente foi criado, ele viveu o que a gente viu, ele sentiu a nossa dor, ele andou em ônibus lotado, ele passou fome, ele dormiu no chão, ele estudou em escola pública. É possível, esse cara, ele é igual a mim. E ele, se ele alcançou, eu também consigo chegar. Então é mais ou menos isso que a galera precisa entender. Porque se a galera não entende quais são as suas habilidades, quais são as suas expertise, e onde aquela expertise pode contribuir com mais algum, a galera, com mais um, a galera não entende. De repente você fez, sei lá, você hoje comprou um creme e que para você pode ser uma bobagem, comprar um creme que mudou seu cabelo. Pode ser uma bobagem para você. Mas pode ser que se você pega um vídeo e fala, galera, descobri esse creme aqui, e esse creme aqui, não sei ainda por qual motivo, vou estudar esse porquê, mas creme transformou meu cabelo. Esse vídeo pode te levar para 1 milhão. E aí você estuda isso, amanhã você fala, galera, descobri. Isso aqui tem um produto tal que é misturado com uma fruta tal que só tem no lugar tal e que pouquíssimas pessoas no Brasil sabem disso. Eu descobri. Inclusive, descobri um lote desse creme aqui e vou vender. Então, comprei aqui 1.000 e estou vendendo aqui. Você não tem noção do poder que tem isso. Agora, se você olhar para o Rick, não tem que falar de água, porque o Rick falou de água. Não, tá, não tem a ver com isso aqui, não tem a ver com isso aqui, não tem a ver com isso aqui, não tem a ver com creme propriamente dito, tem a ver com ser genuíno naquilo que você faz. Então, tem coisas simples que você está fazendo, que está passando despercebida, que você faz, que eu faço, que o outro faz, que o outro faz. Simples, muito simples, aparentemente muito simples, mas que tem um poder absurdo de transformar a vida de alguém. E eu descobri isso falando de água. Eu descobri que o dia que tudo muda, começa como um dia aparentemente comum. Eu falei de algo simples que eu vendia, e hoje eu palestrei em todos os continentes do mundo. Eu lancei 3 livros, vendi mais de 5 milhões de cópias de livro num país onde o povo não lê. Eu alcancei 1 milhão. A minha filha estuda hoje em uma das escolas mais tradicionais da América Latina. O pai dela hoje fatura milhões de reais. Ele só queria comer carne. Só que ele fez isso com tanto afinco que ele foi parar nesses outros lugares. Vale muito a pena se transformar e depois falar dessa transformação para outras pessoas que também querem se transformar. E quando a gente olha, assim, você citou alguns dos processos, né, de desigualdade do Brasil, da violência, e dessa injustiça, né, social que é muito forte na nossa história e segue muito presente no dia a dia da maior parte da população, assim. E aí quando a gente pensa não só no indivíduo, mas no país, o que você arrisca aí a dizer que deveria ser feito pelos programas públicos, pelas empresas, pelas organizações sociais, para quem está olhando para o país, às vezes, como um todo, e que cria um monte de ações, a gente sabe, tem um monte de ação, de política, de projeto, de coisas sendo feitas, e onde você acha que está, não exatamente o erro, mas onde está a abordagem que poderia ser melhor para que as coisas pudessem dar espaço para que as pessoas conseguissem destravar essa chave mais rápido, sabe? Tem aí algum palpite? Tem, ninguém sentado em uma cadeira transforma um país, mas as pessoas que colocam alguém em uma cadeira têm condição de transformar a si própria e a partir dessa transformação transformar um país. Não coloque em dono de caneta a condição de transformar um país, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Qualquer um passar por aquela cadeira não vai mudar esse país. Eu mudei a minha realidade transformando a mim mesmo. Então, se você quiser mudar a sua, você tem que transformar a si mesmo. Isso vale para qualquer uma outra pessoa, de qualquer canto, de qualquer estado, de qualquer raça, de qualquer religiosidade, de qualquer escolha pessoal, de qualquer um. Quer transformar a sua realidade? Transforma a si próprio. E a partir do momento que você transformar a si próprio, as pessoas vão olhar para você e falar, cara, eu quero isso para minha vida. E aí você vai ajudar esse país a mudar através da sua própria transformação.
E o que nós temos hoje são pessoas que esperam acontecer por esse ou por aquele viés, a não ser por você. É como se você não se vesse quanto luz. Você colocasse olho em tudo quanto é lugar e enxergasse luz em tudo e não se vê quanto luz. A galera fala, eu não vejo luz no fim do túnel. Cara, não tem luz no fim do túnel. Você é a luz, entra você e clareia o túnel. Foi assim que eu fiz a minha caminhada. Eu entrei no meu túnel escuro e descobri que ele era claro. Não porque tinha alguma luz lá dentro, mas porque eu entrei no túnel. Eu ousei entrar no túnel e eu descobri que eu era a luz. Eu não fui esperar alguém sentado em algum lugar transformar minha realidade. Não ia acontecer. Não ia acontecer na época do Rick, na época do meu pai, na época da minha neta. Não vai acontecer. Isso é uma verdade quase que incontestável, mas ainda assim nós respeitamos quem imagina de outra maneira e espera a transformação vir de qualquer lugar que não seja da sua própria pessoa. Não vai acontecer. Qualquer coisa que for feita em um país por alguém sentado em uma cadeira falando em nome desse país será raso, próximo ao que você pode fazer na sua história a partir do momento que você resolve não aceitar mais uma vida qualquer e lutar você mesmo para a sua própria transformação e depois essa transformação poder motivar outros tantos milhões. Eu transformei minha caminhada e hoje só numa das minhas redes sociais eu falo para 3 milhões de pessoas. E para isso eu não precisei de estar sentado em uma cadeira e colocar meu nome à disposição e ninguém falar vote em fulano de tal que ele vai transformar, não. Eu só precisei de me transformar. É bonito demais nesse processo. É claro que não é simples entender isso. Não. Porque nós somos um povo que nós fomos preparados para acreditar que alguém vai fazer para a gente. Nós fomos preparados para isso. E vamos continuar sendo preparados para isso. E aí, sei lá, você pega a educação. O berçário não prepara para o primário, que não prepara para o fundamental, que não prepara para o médico, que não prepara para a faculdade, que não prepara para a vida. Agora, a faculdade da vida que me formou me preparou pra caramba e eu consigo sentar do lado de alguma pessoa graduada e com todo respeito a essa pessoa, eu não vou ficar muito para trás dela, não. A gente vai poder trocar uma ideia tete a tete, assim, porque a faculdade que eu fui formado não pede para essa outra faculdade formal. Então não dá mais para eu ter uma escola que vai me falar que o Brasil tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio e ninguém vai me falar sobre empreendedorismo, ninguém vai me falar sobre negócio, ninguém vai me falar sobre educação financeira. E eu acreditar que mandando meu filho para lá, ele vai voltar para casa melhor. Se eu quiser que esse filho seja melhor, eu vou mandar ele para lá para ele aprender esse básico que ele vai precisar na vida. Mas eu vou falar com ele sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, vou falar com ele sobre política de gênero, eu vou falar com ele sobre fé, eu vou falar com ele sobre algumas coisas que a formal não vai falar com ele. E se eu não falar, o erro já foi meu. Se eu mandar meu filho para a escola e ele não voltar transformado, o erro é da escola. Se eu perceber que ele não está transformado e continuar mandando ele para a escola, aí o erro é meu. Então eu prefiro acreditar que ele precisa daquele diploma só para poder falar, eu também me formei, mas tem algumas coisas que ele tem que aprender dentro de casa. E quem me ensinou isso foi um pedreiro que sequer teve a oportunidade de estudar. Ele me ensinou muito cedo que cada um que quiser se transformar, que se transforme. Entendeu? Que a verdade é que ninguém está nem aí para sua dor. Ninguém está nem aí para sua dor. O povo quer mais é que você se exploda. Essa é a real da vida. Quanto menos pessoa lutando, melhor. Quanto menos você souber, melhor. Então, me ensinaram que Plutão era planeta e outro dia descobri que Plutão nem planeta é. O que eu faço com isso? O processo que ele me ensinou ou deixo para lá? Então, é assim que a coisa funciona. Mas eu descobri que eu conseguia trabalhar com venda. Eu descobri que eu conseguia comprar meu quichute. Eu descobri que eu conseguia comprar minha carne. Eu descobri que eu conseguia comprar minha conga. E aí eu descobri que eu poderia lutar por isso. Talvez pudesse passar uma vida inteira no anonimato. Não estou falando aqui para vocês que o lugar que eu ocupo é melhor do que o que a galera do anonimato, não é isso. Até porque meu pai não é um cara conhecido e é mega feliz no lugar que ele está. Sucessos são níveis. Mas eu descobri desde os 7 anos de idade que eu poderia ser muito feliz girando a minha engrenagem e descobrindo as minhas próprias habilidades. E para isso eu não precisei de uma cadeira. Então eu nunca vou conduzir as pessoas para o pensamento de cadeira e alguém sentado vai melhorar um país. Eu não vou conduzir e também não vou esperar. Seja A, B, C, D, E, F, ou qualquer pessoa que você está nessa cadeira. Eu não vou esperar dessa pessoa uma transformação, mas eu vou me cobrar a minha transformação todos os dias. Hoje, quando eu for para a cama à noite, eu vou fazer uma reunião comigo mesmo para nós dois poder entrar num bate-papo para saber se nós estamos maior do que quando esse dia amanheceu. Porque se não tiver, tem alguma coisa errada que aconteceu, nós precisamos identificar para amanhã lutar de maneira diferente, senão cai numa mesmice e passa a ser o cara de ontem. E tudo que o ser humano precisa para evoluir é não aceitar o cara de hoje ser o cara de ontem. E eu não aceito isso nenhum dia na minha caminhada. E você acha que a educação financeira, que você citou agora há pouco, é um dos grandes problemas que a gente tem de educação, de cultura mesmo, de não falar, de não aprender muito sobre isso desde cedo? Você acha que essa é uma das chaves também que as pessoas precisam destravar? Certamente. Certamente a falta de educação financeira é um dos grandes problemas. A educação financeira é a solução, uma das soluções. Porque, sei lá, o que você vê hoje é a galera comprar um smartphone de 10 mil reais só porque a câmera frontal é melhor do que a da versão anterior. E 90% dessa gente não sabe que câmera frontal de smartphone não é para tirar foto. É para captar via IA o seu desejo através da sua retina. A inteligência artificial não tem a ver com qualidade de foto. Ela também tira foto.
Mas se você olhar para um smartphone que tiver uma garrafa d'água lá, se olhar para essa garrafa d'água 30 segundos, amanhã vai te entregar isso o dia todo. É para isso que é feita a câmera frontal, não é para tirar foto. E essa galera não sabe disso. Essa galera só quer ostentar o que tá, para a galera ver que ela já tem. Ele tem primeiro o smartphone, ele tem primeiro o tênis, ele tem primeiro o carro, ele tem primeiro a roupa, ela tem primeiro a bolsa. E aí você começa a ter uma vida onde você pega todo o recurso que chega na sua mão para ter coisa que os outros não têm. E aí as pessoas começam a olhar para você e ver sua roupa primeiro, ver seu carro primeiro, ver seu celular primeiro. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se a sua roupa chegar antes de você em qualquer lugar, você se vestiu errado. Se o seu smartphone chegar antes de você em qualquer lugar, você se vestiu errado. Se você está com o smartphone errado. Se o seu carro chegar antes de você em qualquer lugar, você está com o carro errado. E o motivo é muito simples. O mérito não pode estar no que foi conquistado, e sim quem tem condição de conquistar aquilo. É você, não é o smartphone, a roupa, o carro, etc. Aí a galera está tão apegada nesse bem material que todo o dinheiro que chega na mão dela começa a comprar um monte de coisa que já nem precisa, sai caro pra caramba, porque tem que ficar comprando aquilo todas as vezes que lança um novo, e aí nunca vai ter dinheiro. E aí não tem dinheiro e acha que tem algum outro problema acontecendo, sendo que o problema tem uma base, tem uma causa básica chamada falta de educação financeira. Por isso que eu falo que se você pegar todo o dinheiro da humanidade e distribuir, rapidamente ele volta para as mesmas mãos. Porque essa galera não está preparada para lidar com dinheiro. E é proposital a ideia da galera não estar preparada para lidar com dinheiro. Então eu não posso ter minha filha que não esteja preparada para lidar com dinheiro. Porque se ela não estiver preparada, o erro foi meu. Porque na escola eu não vou falar isso com ela. E é por essas e outras que eu falo com você. Eu não vou esperar de alguém que está lá fora. Eu tenho que resolver o que eu sei que foi problema para mim e evitar que a minha próxima geração tenha esses mesmos problemas. Então é isso. A educação financeira é uma das bases. Uma das primeiras coisas que a galera tem que entender na vida é que ela precisa de educação financeira. E tecnologia, assim, né? Porque muito aí desse seu processo, do que você contou, esse suporte das plataformas de permitir com que, né, em poucas horas ali você atingisse e dialogasse com um monte de gente que você nem imaginava que ia acontecer, foi fruto ali desse momento, né? Desse momento que a gente vive, que existem essas redes, existem esses aparatos e afins. Como você vê esse boom todo aí, né, desse desenvolvimento tecnológico, de todo mundo usando um monte de aparatos, aplicativos, etc. O quanto que você se engaja nesses processos e enxerga aí essa evolução tecnológica dentro aí dessa camada toda da criação dos produtos, dos serviços, do empreendedorismo, como que fica isso tudo? Bom, é um caminho sem volta, né? Quanto mais o tempo passar, mais a galera vai ter que se olhar para a tecnologia, para as tecnologias e se preparar para lidar com todas elas. É um caminho sem volta. A vida fora do mundo tecnológico. Então, para mim, hoje, todo mundo que tem algum tipo de negócio ou serviço tem que oferecer isso tanto no presencial quanto no tecnológico. Agora, o que o brasileiro precisa entender é que não dá mais para você estar no caos da miséria com tantas possibilidades tecnológicas como nós temos hoje. Essa galera está vivendo a era da tecnologia, no avanço descomunal, e muita gente não consegue lidar com isso, né? Por coisas semelhantes ao que eu te falei. A pessoa compra um smartphone para tirar foto. Então nós temos, sei lá, de cada 10 pessoas que têm um smartphone mega poderoso na mão, 3 estão ganhando dinheiro e 7 comprou só para tirar foto. E essas 3 estão vendendo para essas 7. Vende roupa para essas 7, vende camisa para essas 7, vende tênis para essas 7, vende bebida para essas 7, vende show para essas 7. Então você precisa aumentar esse número de 3 pessoas a cada 10 ganhando dinheiro via o smartphone, por exemplo. Então a maioria está só naufragando. Isso é capítulo do meu segundo livro. Na internet, você navega ou naufraga? Porque a maioria está naufragando num universo que foi feito para navegar. Que quando a gente fala de internet, de tecnologia, a gente fala de navegar. Só que a maioria está naufragando, a maioria não sabe o que fazer. A maioria só quer tirar onda. A pessoa cria, sei lá, a rede social não foi feita para conhecer um coleguinha. Foi feita para fazer dinheiro. A base disso foi feita para fazer dinheiro. Quem criou, criou para ganhar dinheiro e para te dar a possibilidade de também monetizar. Só que a galera não faz isso. Então você pega, sei lá, a ostentação. Vou te dar exemplos simples aqui. A ostentação de bem material, uma delas. A maioria só quer ostentar um bem material. Então você pega lá um garoto que foi criado ao meu lado, que mora num barraco do meu lado, que de repente mora num barraco de uma condição totalmente adversa, mas que ele tem um smartphone muito bom na mão, e ele pega esse smartphone dele, grava em um cenário onde não é a realidade que ele nasceu, bebe uma bebida que ele mostra da rede social, que não é a realidade que ele poderia beber, a melhor seria se ele nem bebesse, usa uma roupa que não tem condição de vestir, frequenta lugares que não tem condição de frequentar, só que quando a câmera do celular desliga, ele volta para o barraco dentro da comunidade, morar no pior lugar, ter acesso ao pior,
e comer o pior, e dormir no pior, e estudar no pior, e não consegue perceber que na mão dele tem um mecanismo que pode levar esse cara para o lugar que levou o rico. Eu estava dentro de um barraco semelhante ao dele e eu gravei um vídeo que transformou a minha caminhada. Não um vídeo propriamente dito, a minha vida transformada, acoplada à possibilidade que te dá essas tecnologias, transformou a minha caminhada. Esse cara se contentou em apenas ter o smartphone. Então ele precisa perceber, fala, peraí, cara, com esse smartphone eu consigo mostrar a minha realidade, melhorar a minha realidade? Consegue? Claro que ele consegue. Se ele tiver visão de água. Agora, se ele quiser só ter o smartphone, ele vai ficar ali dentro uma vida inteira e não vai conseguir lidar com essa realidade tecnológica e nem vai conseguir acompanhar. E vai morrer de medo. A galera fala, porque agora a cada 5 profissões, 3 tem robô fazendo. Um monte de profissão vai sumir. Cara, nunca vai faltar espaço para uma pessoa qualificada. Nunca vai faltar. Desde que essa pessoa esteja em constante processo de evolução. Constante. Não é só o pedreiro vai aprender a nova técnica de pedreiro, não. O pedreiro vai ter que aprender a nova maneira de oferecer o trabalho dele. Porque ele não tem habilidade tecnológica, ele não sabe nem mandar um áudio com qualidade, ele não sabe falar de maneira pausada, ele não sabe se comunicar, ele não sabe dar um orçamento, ele não sabe bater uma planilha para enviar via WhatsApp. E olha que eu estou falando do mais simples, que é tecnologia, de um pedreiro receber um áudio pedindo um orçamento e não saber, não ter habilidade para dar uma resposta via celular. Acontece toda hora em algum lugar, entendeu? Então, se esse cara não melhorar, ele vai achar que a tecnologia atrapalhou para ele, quando, na verdade, ele parou em um determinado nível e achou que o mundo evoluiu e sacanearam ele. Não tem sacanagem com quem evolui. Se esse pedreiro descobrir que daqui a pouco vai ter uma máquina que vai chegar na sua casa e colocar a parede inteira, ele vai avaliar rapidamente a necessidade dele aprender a operar essa máquina. Porque se não aprender a operar essa máquina, vai vir um cara e vai aprender a operar essa máquina e vai tirar esse cara da obra. E aí a sacanagem não foi da evolução tecnológica, foi do cara que não percebeu que tinha uma máquina fazendo aquilo. Você pega a agricultura aí hoje, sei lá, na época do meu pai tinha alguém que fazia lá a covazinha, colocava semente com uma coisa muito simples. Hoje tem uma máquina que uma pessoa dirige, ela planta, ela cultiva, ela ara a terra, ela coloca no caminhão, ela ensaca, uma máquina só. A pergunta que fica é, o cara que estava lá plantando, ele percebeu isso e estudou para operar a máquina? Ou ele parou de plantar e foi culpar a máquina porque o processo evoluiu? Então essa é a pegada da humanidade, e não é um caminho sem volta, não tem volta, e as pessoas precisam retomar o campo de batalha, voltar para a condição de aprendiz. E não é natural no Brasil a galera voltar para a condição de aprendiz. A galera adora a ideia do formei, tô pronto, até que enfim, só estudava porque eu era obrigado. A galera tem mania de parar. E a partir do momento que você para de aprender, seja lá qual for a sua formação, se você parar de aprender, daqui a pouco você está obsoleto naquilo e daqui a pouco você está fora do mercado. É só uma questão de tempo. Então não tem mais volta à tecnologia e a galera que não entendeu isso vai acabar ficando pelo caminho. Quem entendeu vai acabar ganhando muito dinheiro com isso. Simples assim. Eu concordo total com você e acho que esse processo desse letramento, dessa busca, ele é a chave, né, para a gente transformar em oportunidade, mas ao mesmo tempo fico pensando, né, onde as pessoas encontram essas informações, assim, como que faz para você entender que está acontecendo esse processo e que de repente você tem que dar essa virada, sabe? Mais uma vez, é o ser humano que tem que ter cuidado com ele mesmo. Você é a média dos lugares que você frequenta, das coisas que você faz e da galera que você anda. Alguns podem achar que isso é clichê, mas não é. Não queira... Vou te dar um exemplo simples dos lugares onde eu fui criado. Sabe por que a maioria pensa em ganhar 5 mil reais e acha que se ganhar 5 mil reais vai resolver? Porque no ambiente que ela mora, o máximo que a galera tem coragem de falar é ganhar 5 mil reais. Se você não ouve ninguém falar que é possível ganhar 50 mil reais, você acha que o auge é ganhar 5 mil reais. Então, para você ter mentalidade de que dá para ganhar 50 mil reais por mês, você tem que andar com pessoas que têm essa mentalidade, que têm essa vontade, ou que já ganham isso. Não, você não vai ouvir alguém falar de extraordinário numa mesa de um bar onde estão falando de praia. Você não vai ouvir. Você não vai ouvir falar de milhão numa mesa onde estão falando de centavos. Você não vai ouvir. Então, se você não tiver esse cuidado, você vai estar numa mesa reclamando do mundo, ao invés de buscar sentar em mesas onde se fala das soluções necessárias para que esse mundo melhore através da sua própria transformação. Então, se o cara ficar reclamando que as coisas estão evoluindo em uma mesa onde está todo mundo reclamando, ele é o sexto a reclamar. É automático. Se você estiver numa mesa onde estão falando de uma novela, você é a sexta pessoa a falar da novela. Uma mesa de 5.
Se você tiver em uma mesa falando de alguém que traiu alguém, você é a sexta pessoa, se tiver 5 nessa mesa, você é a sexta pessoa a falar daquilo. Se você tiver em uma mesa onde estão falando de tecnologia, você é a sexta pessoa a se interessar em tecnologia. É fato. Então as pessoas têm que ter mais compromisso com aquilo que elas dizem, que elas falam que quer. Por isso que eu comecei falando que a transformação, o desenvolvimento de qualquer pessoa vem do querer de verdade. Se você está vendo que o lugar que você frequenta, ninguém fala em uma vida melhor, você está fazendo o que naquele lugar? Aí você fala, não, mas é que eu moro aqui porque minha avó foi criada aqui eu conheço todo mundo. Até quando você vai acreditar que se a sua avó foi criada com tão pouco e alcançou tão pouco, e você diz que você queria outras coisas para sua vida, se você vai acreditar que vai fazer aquilo naquele lugar, você não pode acreditar que vai fazer aquilo naquele lugar. Você precisa caminhar para lugares onde se fala de conquistar mais, de alcançar mais, de buscar mais, de estudar mais. Então você não frequenta esse tipo de lugar, isso não é assunto para você. E quando alguém fala disso para você, soa tão estranho aos seus ouvidos que você fala, fulano surtou. Se eu chegar no lugar que eu fui criado falando de transformação, a galera fala, pô, o Rick agora só porque transformou a vida dele, agora não sabe falar de outra coisa. Tudo dele é empreendedorismo, é tecnologia, tudo dele é que não, isso aqui não é só para tirar foto. Surtou. Aí a galera pensa que eu é que surtei. Só que aí quando eu encosto o carro, a galera fala, pô, o Rick tá num carrão, né? Pô, o Rick mora numa casa, vocês viram a casa do Rick, vocês viram onde a filha dele estuda? Aí serve como referência. Só que quando eu falo o que eu fiz para transformar, eu surtei. Então, para se transformar, você tem que estar no meio de pessoas que falam de transformação, porque senão você não vai falar, e quando alguém falar, você vai achar que esse alguém surtou. Como se esse alguém tivesse culpa de ter transformado. Então, o meu resultado é legal, mas se eu começar a falar disso para você, você vai achar que eu surtei, porque você não se vê na condição de alcançar o meu resultado, e o motivo é muito simples, tem uma crença dentro de você de que só dá para ganhar até 5 mil, só dá para comprar um carro usado, só dá para morar no conjunto de prédios da sua comunidade, você vai achar que só dá para fazer aquilo. Qualquer coisa fora daquilo é tão estranho que você acha que a gente surtou. E É por isso você que a galera não consegue. diversificar as referências, né? Diversificar Então ali isso seus. que é aumentar suas possibilidades. Se para aumentar suas possibilidades você tiver que mudar de lugar, você tem que mudar de lugar. Porque senão você é um dos principais responsáveis pela sua falta de avanço. Isso vai sempre vir de você. Se quando essa ficha cai para você, você espera menos do mundo lá fora e se cuida mais de si próprio e tem mais possibilidade de alcançar alguma coisa diferente do que os que vieram antes de você alcançaram. Eu costumo dizer que crescer no caos da miséria pode ter sido culpa ou circunstância de quem veio antes da minha pessoa. Morrer no caos da miséria e seria escolha minha. E aí eu fui lutar para ter coisas diferentes daquilo. E eu nem tô falando de alcançar milhão, não tô falando disso. Eu tô falando com o medo do suor do meu rosto, conhecer outros lugares, outras pessoas, outros costumes. Eu nasci em Pitanguinha, uma cidade de 25 mil pessoas, e quando eu surgi aos olhos da grande multidão, eu estava no Rio de Janeiro. Eu sempre estava em busca de conhecer outros lugares, de tentar em algum outro lugar, etc. E é essa busca que tem que estar dentro do ser humano. Ele tem que ter uma incansável vontade de melhorar o tempo todo a condição que ele tinha no ontem. Se isso não estiver latente dentro do ser humano, ele começa a culpar o universo e ancora em um lugar chamado mediocridade. E você citou esse giro pelo mundo aí, né? Que você já palestrou aí nos 5 continentes, já passou por uma série de lugares. Como foi isso, assim? Como é que você, olhando aí para os lugares onde você passou, esses acessos todos que foram se abrindo, como que você analisa aí os outros países em relação a gente? Como que foi essa sua experiência de olhar para outros lugares? Bom, primeiro para mim eu me apego a 2 fatores. O primeiro, é possível um brasileiro ser referência, porque o brasileiro, quem mais fala mal do Brasil é o brasileiro. O brasileiro tem mania de colocar o mundo no auge e o Brasil no lixo. É mania da nossa gente. Então, dá sim para ser referência nascendo no Brasil, e dá para ser referência nascendo no Brasil e sendo criado na realidade que eu criei, que eu fui criado. Porque eu me transformei nessa referência. Eu viajei o mundo todo como sendo uma referência positiva. Dá para ser essa pessoa. Segundo, quanto mais eu viajo, mais orgulho eu tenho do meu solo. Porque eu não encontrei lugar algum que tenha um povo que tenha um calor humano que a gente tem. Por outro lado, todos os lugares que eu fui, eu encontrei pessoas que se orgulhavam do solo que tinham, por vários fatores. Então, nosso país tem muita coisa para evoluir, mas nós temos muita coisa de bom. Agora, se você se apegar ao que esse país tem de possibilidade de mudança, e se propor identificar qualquer problema que tem nesse país, e focar em um só, e desenvolver a solução para aquele problema, você vai ser a próxima pessoa a palestrar em Harvard, assim como aconteceu com o Rick Chester. Porque não há lugar melhor para se empreender em um lugar onde tem muitos problemas, desde que você entenda que empreender é resolver o problema de alguém. Então, se você acha que o Brasil é um país cheio de problemas, escolha um problema, resolva e venda essa solução.
Isso é alcançar o extraordinário. Então, eu vi muita coisa mundo afora, eu vi que tem pobreza mundo afora, eu vi que nos Estados Unidos tem bilionário, mas tem gente morando na rua. Eu vi que Paris tem bilionário, mas tem gente morando na rua. Eu vi que no Japão é mega avançado, mas tem gente morando na rua, assim como tem no Brasil. Tem problemas, assim como tem no Brasil. Agora, nenhum lugar que eu fui tem tanto problema quanto no Brasil. Se tem muito problema, tem muita possibilidade de ainda desenvolver soluções e ofertar para quem precisa dessa solução. Você está esperando o quê? Para escolher um problema, desenvolver uma solução e vender para alguém. Essa é E, a pegada do extraordinário. e como faz, assim, para escolher um problema, né? Porque a gente lê muito isso nas coisas de empreendedorismo, ouve e tal, mas às vezes fica uma dúvida do assim, tá, exatamente o que é um problema, né? Quão grande ou quão pequeno ele tem que ser, como eu faço para de fato escolher? Porque eu vejo muita gente, às vezes, um pouco perdida na possibilidade de são tantos problemas, são tantas coisas para resolver, o que de fato é o problema? É uma coisa muito grande, é uma coisa muito pequena, sabe? Depende, todo problema é muito grande. E pode apostar que os seus problemas, os seus, são problemas, são semelhantes em milhões de outros. Eu te dei um exemplo de um creme que melhorou seu cabelo. Um exemplo. De repente, um fio de cabelo seu que caiu, tem milhões de pessoas com queda de cabelo aí que se pegasse aquele creme ali, resolveria o delas. Então, resolver problema é perceber as coisas corriqueiras. Para de olhar para o que eu faço que eu chego a milhão, o que eu faço que eu chego a bilhão. Para. É muita gente olhando para essa direção lá, a concorrência é muito maior. Começa a perceber coisas corriqueiras do seu dia a dia. Corriqueira. Se você está no auge, no caos da comunidade ou no lugar mais relevante desse país, tem alguma coisa de corriqueiro passando despercebida ali que ninguém percebeu e que é tão corriqueiro que as pessoas não percebem. Mas se você tiver uma visão de águia e perceber e começar a falar disso, pode ser que você seja a próxima pessoa a ser muito conhecida e reconhecida, porque é diferente ser conhecido de ser reconhecido. Você pode ser a próxima pessoa reconhecida a falar disso mundo afora. Mas se você estiver olhando para onde está muita gente olhando, você se torna todo mundo, você está olhando na mesma direção. Então começa a caminhar em direção contrária. Olha o que talvez as pessoas não estão olhando. Percebe coisas corriqueiras. Isso que eu dei exemplo aqui pode parecer uma bobagem, mas é muito sério. Um creme que você passou, um esmalte que você descobriu, uma técnica de fazer unha, um batom que fez uma diferença. Alguma coisa simples. Eu falei de água. De vender água com R$10. Eu nem tinha R$10, eu tive que pegar emprestado. O exemplo que eu dei era o mais simples do planeta, mas era um exemplo genuíno e verdadeiro, um depoimento verdadeiro que eu de fato praticava no meu dia a dia. Nada tem mais poder do que a autenticidade daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo dito por quem está dizendo, tá fazendo exatamente aquilo que fala. Então seja autêntico. Eu não podia falar de milhão sendo que eu vendia água. Eu não podia falar de bilhão sendo que eu vendia água. Não dava para falar de marketing digital sendo que eu vendia água. Não dava, eu vendia água, então fui falar de água. É corriqueiro. Vários outros venderam água antes do rico, mas ninguém olhou para isso de maneira diferente, ninguém percebeu onde dava para chegar fazendo isso. Eu não estou falando que dá para chegar em bilhão vendendo água, não. Mas dá para você usar esse exemplo para alcançar outros resultados e outras pessoas. E quando essa galera vier, cuide dessa galera. Então, olhe para o corriqueiro. Tem coisa corriqueira passando despercebida aí que essa galera não tá. Essa galera alcança o extraordinário. Coisas corriqueiras, simplesmente corriqueiras. E você sempre foi um otimista, assim? Eu sempre acreditei em mim mesmo, né? Então, tem algumas coisas que é bem princípio básico para que você consiga se ver como ator principal da sua própria caminhada. Uma delas é acreditar em si mesmo. E eu sempre acreditei muito no meu potencial, sempre, é claro, fui muito curioso para descobrir no que eu era bom, busquei muito conhecimento, mas eu sempre acreditei muito em mim, né? Porque eu sempre soube que o Deus que eu sirvo não me mandou aqui para ser um qualquer. Assim como eu acredito que ele não te mandou para ser um qualquer. Eu não estou falando de religião, estou falando de fé. A parte mais bonita da fé não é a que eu acredito, é o respeito que eu preciso ter pela sua, independente de qual seja a sua fé. Mas eu não acredito que nós viemos aqui só para passar batido aqui. Eu acredito que todas as pessoas vieram aqui para fazer história. Alguns parece que estão aqui só de turismo e aí não estão conseguindo fazer história. Eu vim para fazer história e eu fiz questão de fazer história. Então eu sempre fui otimista no sentido de olhar para mim mesmo, descobrir a que vi e fazer disso uma história. Que se visse como referência para outras pessoas, para que a partir da minha partida desse planeta tivesse um legado aí a ser seguido. E aí modéstia à parte, eu consegui fazer isso e sou muito grato por ter conseguido fazer isso. E você atribui a quê esse senso de acreditar em você mesmo desde sempre, né? Porque pode parecer óbvio para você, falando e pela sua história, mas para muita gente não é, né? A gente sabe que tem muita gente que passa uma vida tentando desenvolver esse senso de acreditar em si, acreditar nas próprias habilidades e de ter muita insegurança. A gente sabe que isso é comum. O que você atribui, assim, esse seu senso tão forte desde sempre de acreditar mesmo, sabe?
Bom, primeiro a minha fé mesmo, e segundo é o meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara muito otimista, apesar de eu ser um pedreiro, um cara que foi criado com pouquíssimos recursos, mas muito otimista, que se doou uma vida inteira para criar os dele, que tem muita fé, então por isso eu coloco muito a questão da fé na minha caminhada. E a não ter muito interesse em sentar em mesas onde o extraordinário não era o assunto falado ali. Então, não dá. Eu sempre tive meio que falta de interesse em tal lugar onde o assunto era só. Vocês viram, assassinaram fulano aqui na comunidade, é um assunto muito comum. Eu sempre evitava esse tipo de assunto. Nossa, vocês viram que Beltrano se separou de Ciclano? Eu sempre evitava esse tipo de assunto. Agora, eu vou ler um livro bom, eu já perguntava, que livro você leu? Então, eu sempre me interessei em coisas produtivas. Eu nunca emprestei meus ouvidos para que alguém fizesse dele um vaso sanitário para dar descarga em coisa que é descartada. Não, nunca emprestei. Eu sempre tentei pegar os poucos recursos que eu tinha para lidar com pessoas que de alguma maneira pudessem agregar algum tipo de valor à minha pessoa. Naquela troca de o meu melhor com o seu melhor, forma uma terceira força maior do que nós dois separados. Então eu sempre fui atrás dessa mente mestra e de pessoas que no ambiente onde eu fui criado podia ser referência. Sei lá, tinha um cara que tinha lá uma pequena mercearia. Só que dessa mercearia ele criou os dele, ele conseguiu estudar uma filha que fez faculdade, essa filha conseguiu abrir um consultório médico, falar, pô, esse cara me serve como referência. Porque ele nasceu no lugar onde eu nasci, ele tem uma pequena mercearia, ele criou a família dele de maneira honesta, ele estudou uma filha, a filha dele tem um escritório, esse cara é extraordinário, eu vou estudar esse cara. Eu era o cara que percebia isso. Eu não era o cara que estava interessado em fofoca, em ostentar, até porque eu não tinha o que ostentar, em quem separou de fulano. Eu não era o cara que tinha interesse por essas coisas. Eu era o cara que percebia o óbvio, que é óbvio, que dá para notar. No mesmo lugar que estão falando de alguém que tomou um tiro, está o cara com o comércio aberto. Eu era esse cara. Imagina um lugar que eu fui criado. Eu aqui, no meu beco, eu abro a porta do meu beco. Assim que eu abro a porta, tem uma boca de fumo, um ponto de tráfico de droga, tem uma igreja aqui, aí tem um sacolão ali, tem um mercado ali e tem uma pequena banca de sorvete lá na frente. Assim que eu abro a porta, tudo aquilo para mim é aula. Pô, eu não quero ser esse cara do tráfico, não. Pô, esse cara aqui, ele até levanta um dinheiro, mas ele tem guerra com outro cara que se chegar aqui vai dar tiro nesse cara. Não quero para mim, não. Pô, essa igreja aqui o pessoal fala de fé, fala de prosperidade. Eu vou dar uma passada aqui de vez em quando. Aquele garoto do sacolão ali, ele consegue ganhar um dinheiro honestamente e, pô, através desse dinheiro ele tá criando os dele. Me serve como referência. O outro garoto ali que tá indo vender água na praia, ok que ele não tem milhão, mas ele come através do suor do rosto dele. Me serve como referência. E aquele cara do sorvete lá que percebeu que esse lugar é quente pra caramba e esse cara tá ganhando dinheiro com esse sorvete. Me serve como referência. É tudo sala de aula. E aí eu que saí que vou escolher qual aula daquela que eu tenho mais interesse de ir a fundo nela. E eu sempre tive essa percepção desde criança. Então, por algum motivo, eu acredito muito que eu fui um escolhido. Que, a grosso modo, a minha história só se explica no nível de fé que eu tenho e nessa ideia de ter sido um escolhido para perceber tudo isso vindo de um lugar chamado Faculdade da Vida, onde isso não é ensinado para as pessoas, assim, ó, você tem que perceber isso, você tem que perceber aquilo. A minha história só se explica na fé que eu tenho, no Deus que eu sirvo, e sem sombra de dúvida eu sou escolhido por Ele para alcançar resultado vindo desse lugar e servir como referência para outros milhões que não conseguem perceber essas mesmas coisas estando nesse mesmo lugar. É isso Pegou? aí, muito bom. Bom, uma honra te ouvir, aprender com você, muito inspirador. E é isso, a gente chegou aqui no limite do tempo, então queria agradecer todo mundo que ficou até aqui. Queria te agradecer, Rick, pela presença, pela participação. E é isso, até a próxima. A gente está aqui no Universo TOTUS, acompanhando algumas das pessoas que passam pelo palco principal, trazendo aqui nos bastidores para gravar uma conversas como essa aqui. E todos os episódios ficam em podcast.totus.com. Vai lá, confere e até a próxima.